Boa tarde, sejam muito bem-vindos à Bienal Virtual de São Paulo. É uma honra estar aqui conversando com vocês ao lado de duas autoras que eu admiro tanto e acompanho há tanto tempo. Para quem não me conhece, eu sou a Paola Alexandra, dona do Livros e Fuxicos, um canal literário no YouTube, e também autora de 3 romances de época. Volte para mim, Livre para Recomeçar e O Roubo. E eu estou aqui nessa noite ao lado dessa noite, aquelas, né? Calma, ainda é tarde. Nessa tarde, ao lado da Sarah McLean e também da Scarlett Peckham, duas autoras de romance de época, best-seller do New York Times e com vários prêmios ganhados ao longo das suas carreiras, para conversar com vocês sobre romance de época, que é esse gênero literário que está ganhando o mundo e principalmente os leitores aqui do Brasil. Eu acho que vocês já conhecem as nossas convidadas, mas eu achei bacana apresentar para vocês essas duas autoras incríveis. A Sarah McLean já tem 11 livros publicados aqui no Brasil, entre eles a série Clube dos Canalhas, que o primeiro volume está aparecendo aqui atrás para vocês verem. A autora tem vários livros, vários estilos e sempre foca no romance de época. A Scarlett lançou seu primeiro livro em 2018, mas veio aqui para o Brasil agora em 2020 com O Duque que eu Conquistei, que é o primeiro volume de uma trilogia e também está aparecendo aqui para vocês. Sarah e Scarlett, estou muito emocionada e muito feliz de conversar com vocês essa tarde. E eu queria que vocês se apresentassem, dessem olá para todos os leitores brasileiros que estão acompanhando a gente nesse momento. Hi, Brazil. Olá, Brasil! É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Sarah McLean. Eu estou muito empolgada. Eu queria estar no Brasil, em pessoa, mas eu passei o ano todo no meu apartamento aqui em Nova York. Vocês podem ver minha parede aqui, muitos trabalhinhos. É um prazer estar aqui com vocês. E todas as novas séries que eu terminei nos Estados Unidos vai chegar ao Brasil muito em breve. Eu estou muito empolgada por estar aqui e falar sobre os livros com o Scarlett. E muito obrigado por me receber hoje aqui. Olá, eu sou Scarlett e eu estou muito empolgada de estar aqui. Sempre que eu tenho um evento no Brasil, é o mais divertido de todos. Eu estou bem empolgada, animada aqui de falar com a Sarah, que é sempre muito bom. Mas sim, eu tenho uma nova série que foi lançada no ano passado no Brasil e eu acho que temos mais os livros no início do próximo ano, que é o The Secret of Charlotte. Vai ser ótimo ter um livro publicado em português. Eu estou bem empolgada com essa conversa de hoje. Bom, para começar, a gente já queria entender mais sobre a história de vocês, a carreira de vocês como escritoras. Quando que vocês resolveram começar a escrever livros de romance e também transformar isso em profissão? Scarlett, you go. Okay. Scarlett, você começa. Ok. Então, sempre quis ser escritora. Eu escrevia histórias desde quando eu era pequenininha. Eu acho romances entre crianças da minha idade, quando a gente começava aquela idade de ter, por exemplo, assim, um cruzeiro com jovens de 14 anos de idade. Então, quando eu fiquei mais velha, eu comecei a focar mais em romance de época e foi isso que foi me levando para esse caminho naturalmente. Eu comecei a focando minha energia nisso. E você, Sara? Bom, eu não escrevia livros sobre cruzeiros, porque eu tenho medo de cruzeiros. É um fato interessante da Sarah McLean, mas eu nunca tinha dito isso publicamente. Aí, Brasil, vocês descobriram o meu segredo. Mas, sim, eu tinha um trabalho, assim, em tempo integral numa empresa e After work eu and on the escrevia sempre depois do trabalho, nos fins de semana, porque eu sempre li romances de época desde quando eu era bem jovem, assim, antes da idade apropriada para isso. Então, quando eu decidi ser escritora, aí eu pensei,
Eu queria escrever sobre romance, momentos históricos, e isso foi 12 anos atrás. Então, me sinto muito abençoada, assim. Muito bacana entender mais como vocês começaram. E eu queria saber também o que inspira vocês a escreverem, principalmente romances de época, né? Porque é legal saber que vocês começaram lendo o gênero e depois escrevendo. E agora, como escritoras, de onde vem a inspiração? Principalmente porque as histórias de vocês fogem muito do que a gente está acostumado a ver dentro do gênero. Elas surpreendem de várias maneiras. Well, like Sarah, I grew up Então, reading como romance novels as a well. Sarah, eu cresci lendo romances, eu sempre gostei do gênero, principalmente históricos. Eu sempre quis escrever as coisas que eu amava, e aqui estamos. Sim, sim. Então, eu cresci lendo. Então, quando eu comecei a ler romances, Julie Gardwell, há pessoas assim que eu adoro e que muitas pessoas gostam também. Eu comecei a ler romance através delas depois que eu cresci. O gênero começou a mudar e eu sempre senti assim, eu não podia esperar assim escrever nenhuma outra coisa sem ser histórico. E o que é ótimo é que, como você disse, Paula, And I think o romance histórico de época vem mudando ao longo dos anos. Pessoas como Scarlett Yale e outras escritoras que mudaram o romance in romance and de época. E eu acho que uma das coisas mais legais, assim, que eu gostaria de ouvir da Scarlett sobre isso. Quando a gente escreve romance de época, a gente não precisa fazer sometimes we can do aquele something momento perfeito. A gente pode fazer algo mais sombrio, como a Scarlett faz. Eu escrevi uma série também, mas de crimes. Então, isso nos traz uma oportunidade de fazer algo bem diferente. Por isso que eu gosto tanto e eu amo ler também sobre esse gênero. Eu concordo. Eu acho que nos últimos 10, 15 anos, esse gênero desenvolveu bastante, evoluiu bastante. Eu sou como a Sarah, eu sou obcecada por livros sobre esse tipo de coisas mais sombrias, os stalkers. Eu gosto dos livros tradicionais, mas eu acho que me inspira, assim, porque a gente tem que explorar outros aspectos daquelas épocas, como a Sarah está escrevendo sobre criminosos junto com romance. E, por exemplo, eu avalio muito a era, o tempo, a época que a gente está escrevendo, exploro classes sociais diferentes, eu penso sobre os serventes em vez de pensar só nas pessoas, nos patrões. Então, eu tento ver perspectivas so fun. diferentes do que as pessoas estão fazendo. Isso é muito, muito divertido e emocionante escrever sobre It isso. seems strange. Então, parece estranho que o romance de época é onde o gênero começou. Parece que era uma época que tinha novas salas a serem exploradas. E isso é muito empolgante. Tem muitas perspectivas por aí. Sim, e eu, como leitora, sinto muito isso nas escritas de vocês, porque vocês sempre trabalham empoderamento feminino, a libertação sexual, que era um tabu naquela época, perdão, intrigas familiares. Eu acho isso muito valioso, porque torna um romance de época, que né, é uma história que se passa há tanto tempo e que tem todo esse clima de contos de fadas, tem muito do nosso tempo atual, então o leitor se identifica. E eu queria saber de vocês qual é o maior desafio de escrever essas histórias tão amplas, tão reais, que se passam em tempos diferentes, mas que ainda assim conversam com o leitor de hoje. Acho que como mulher que lê romances protagonizados por mulheres tão fortes e inspiradoras, eu me sinto representada dentro de uma época que a gente sabe que a mulher não tinha muita voz. Do you want to start, Sarah? Sara, você quer começar? Ah, sim, claro.
Então, estou bem contente que você disse isso, que I mean, você se sente part of conectada com os livros. Então, o que é maravilhoso escrever assim romance de época é que a gente escreve um período lá de trás e a gente escreve para um leitor moderno. Sim, então tem muitas coisas que a gente pode fazer para que os livros se tornem mais modernos e mudar, talvez, a forma de envolver but os leitores nas histórias. Mas o que é fascinante é escrever romance de época é que a gente não precisa inventar muito quando a gente está escrevendo. Muito do que a gente coloca no nosso livro, na parte de feminismo, a parte de sexualidade, raça, classe, nada disso é novo, é tudo histórico. E sim, coming eu to acho a que o o gênero faz é nos levar a um lugar que nós levamos esse gênero e a história está lá na página, talvez não estivesse antes. A minha visão é, se você pensar sobre o Orgulho e Preconceito, por exemplo, Elizabeth era uma feminista. Eu não tenho nenhum problema de colocar feminismo no meu livro. Eu li, assim, o livro da Scarlett, é bem feminista, eu quero ouvir que ela dizer alguma coisa sobre isso. Então, temos muitos romances, assim, a maioria deles, eles são sobre, assim, tem uma linha, um limiar bem fino entre o presente e passado e a força das mulheres, que sempre aconteceu. Então, quando eu penso sobre todas as mulheres que eu conheço, eu não posso pensar em muitas que sejam extremamente fortes e determinadas, mas eu tento trazer isso, essa universalidade eu quero trazer, essa força into my books. das mulheres nos meus livros. E eu gosto de ver They haven't changed. como as coisas têm mudado e como as coisas também não mudaram desde então. Então, embora muitos dos personagens vivem em uma época que não tem os mesmos direitos de hoje, como que eles encontravam poder nas suas vidas, sabe? Are they finding ways around Se them? eles procuram formas ao seu redor, ou eles conseguem poder de outros sistemas, através da justiça, e como que a gente faz isso hoje, quando as coisas ainda não estão equalizadas entre homens e mulheres e todos os tipos de mulheres diferentes em vários tipos de identidades e contextos. Então, eu penso que é realmente interessante pensar, refletir sobre esses limites, limiares que a gente tem na vida e como eles mudaram. E Scarlett, você falando sobre isso, eu fiquei muito curiosa para perguntar algo. No seu livro, que eu tenho aqui para mostrar, porque tem algumas pessoas no chat que estão perguntando. Essa aqui é a edição do Brasil, que eu já li, tem várias marcações, por sinal, que eu gostei muito do livro. E você aborda um tema que para muitos é tabu, porque você fala sobre BDSM, e eu queria que você contasse mais de onde veio essa inspiração para trabalhar esse tema, como foi pesquisa, como foi trazer isso para a realidade aqui dentro desse romance de época. So, a lot of people have Muitas pessoas ficaram chocadas com o fato que eu escrevi BDSM, and I think it's assim uma série como essa é bem engraçado porque nada do que eu escrevo de nenhuma forma é algo que eu inventei. A personagem no livro Helena que ela frequenta essa casa lá de chicotes, ela é inspirada por uma mulher lá do século XIX, lá a Teresa Barkley, e really long, lá interesting a gente viu assim uma história bem interessante de homens e mulheres indo a bordéis ou outros clubes, pagando profissionais do sexo para dominá-los. A gente pensa que a gente inventou o sexo em cada geração. Eu acho que cada geração esquecem que os nossos pais e avós também tinham interesse em fazer coisas diferentes no quarto.
e os nossos tataravós. Eu acho que foi bem interessante explorar a história de sexualidade naquela época. Então, eu não estava vendo muito em romance. Eu estava pensando num romance contemporâneo, por exemplo, com todos esses fenômenos culturais. E eu vi isso em vários livros, Tons of historical os romances, and I was interesses like, dos leitores, e eu pensei, bom, eu quero ver um cara ali de joelho para mim, eu queria. Eu estava inspirada por isso. Eu queria ver mais disso no mundo. Sim. E, Sara, eu tenho aqui uma das minhas séries favoritas suas, que é a do Clube dos Canalhas, e eu queria saber um pouco como foi guardar um grande segredo durante 4 livros. E se você sabia, assim que você escreveu o primeiro livro, que um dos personagens aqui, e eu não quero trazer spoiler para quem está assistindo, mas a gente pode dizer que ela engana o leitor durante 3 livros para trazer uma grande revelação no 4º e último volume da Sara. Você já sabia que ia ser o desfecho? Como foi segurar por tanto tempo esse segredo? This is a hard question to Bom, answer. é uma pergunta difícil de responder sem dar um spoiler aqui para os leitores. I knew the Sim, a secret. resposta é curta, sim. Eu sabia do segredo de um livro antes desse, porque o personagem está no livro antes dessa série. Eu sabia o que tinha acontecido naquele livro, o que mudou o curso da sua jornada. It was incredibly difficult. Então, foi bem difícil manter esse segredo. Cada livro que eu escrevi, eu tinha que trazer um novo amigo ali no processo de leitura antes de publicar o livro e dizer para eles. No início, só o meu editor e eu sabíamos do segredo. E a gente tinha um editor outra editora que sabia do segredo. E ela garantia que o segredo estava bem guardado. Então, depois eu falei, você descobriu? Seria uma surpresa se eu te dissesse o segredo? Se meus amigos dissessem, nunca tinha pensado nisso, então eu sabia que eu estava no caminho certo. Então, teve o primeiro livro da série, um antes desse. E eu estava lá no banheiro de um hotel promovendo o livro, e uma mulher saiu lá do banheiro e ela me colocou contra a parede ali na pia. Eu acho que você está guardando um grande segredo, quero que você me conte. E eu menti para ela porque eu fiquei assustada ali, ela me encurralando no banheiro. Então, no livro final, depois que eu desvendei aí o segredo, aí eu falei para ela a verdade, eu tinha mentido para ela. Eu me senti mal por mentir para aquela mulher, tadinha, ela estava acompanhando os meus livros. Bom, é um livro incrível. Então, Brasil, se vocês não leram, por favor, leiam. O segredo é gigantesco. Então, leiam. E para quem está se perguntando aqui, que algumas pessoas ficaram curiosos, os livros que a Sara estava falando, que vem antes da série Clube dos Canalhas que eu mostrei para vocês, é da trilogia dos Números do Amor, que foi publicada aqui pela Editora Arqueiro, que também é incrível. São séries com personagens diferentes, protagonizados por personagens diferentes, mas vocês podem ler aí as duas, porque esse universo que ela criou é incrível. Yeah. E eu tenho uma pergunta do chat aqui, de quem está acompanhando a gente, que gostaria de conhecer um pouco mais de vocês. Então, a Merida, do Renascer Leitura, perguntou: qual foi o primeiro romance de época que vocês leram? Vocês lembram do primeiro? I remember my first one. Eu lembro o meu primeiro romance de época. O meu primeiro foi Deborah The Blood Lions. Mostra como os romances evoluíram durante esses 40 anos. Esse livro tem todos os temas assim do século XVIII, tudo que você espera assim de características num romance de época. Mas eu tinha 10 ou 11
mas já foi, não dá para voltar atrás. Foi o primeiro que eu li, a idade não era tão apropriada, mas eu li tudo que eu podia encontrar lá na livraria, nas bibliotecas, tudo que tinha na minha casa, eu lia. Comigo foi a mesma coisa. As bibliotecárias estavam preocupadas comigo, porque essa garotinha de 12 anos, ela fica levando tantos livros. Então, eu não lembro do primeiro que eu li. Eu sei que não foi o primeiro, mas o primeiro que eu realmente me apaixonei e que eu lembro é Whitney in My Life, pela Juliette McNaughey, que é muito bom. Ah, é ótimo. De 700 páginas, de coisas bizarras, lutas, brigas, coisas que a gente não considera muito bom. É um livro um pouco violento. Eu não recomendo só para quem está acostumado com esse tipo de romance, mas é incrível. E eu adorei ter tudo aquilo assim na minha mente. E pegando o embalo sobre leituras, vocês têm alguma autora de romance que é favorita, assim, que a autora lança e vocês já vão correr lendo sem pensar duas vezes? In historical romance, I'm obsessed. Então, Tessa Dare. Sarah mencionou ela antes, os livros dela são muito engraçados e sexy. E quando você escreve romance, é difícil sair da sua cabeça e curtir da forma que eu curti quando, por exemplo, quem não entrou assim nesse gênero. Então, no livro, a gente mergulha, ele é rápido, é divertido, eu acredito nos personagens, todas as vezes que eu leio. É uma ótima escolha. Bom, eu tenho vários, assim, que me motivam. Então não tem ninguém, assim, que escreva como a Lisa. A Lisa é a melhor para mim. Eu sempre eu leio até a lista de compras dela, da Lisa. Eu amo, eu leio também tudo sobre esse gênero. Agora eu estou lendo também fora desse círculo. Eu leio qualquer coisa que tenha beijo envolvido, mas os outros, Krasnikov, eu tenho um podcast também dela. Eu gosto muito da Cressley e Kennedy Ryan na parte de romance contemporâneo. É tão épico, grandioso. E parece com a Julia McNaughey. Parece que ela puxa ali a linha dessas épocas históricas, épicas para os seus livros. E ela é maravilhosa. Eu concordo, eu adoro eles. E também no romance contemporâneo, eu gosto de Alexias Hall. Ela tem um livro que saiu esse ano chamado Boyfriend Material. E é muito divertido, britânico, e então sempre me leva para aqueles mundos. Os livros são muito sexys, eu super recomendo. Não sei se tem em português, espero que tenha. Bom, se não tem, deve ter. Com certeza. E vocês falando sobre romances contemporâneos, e eu tenho uma curiosidade. Eu sei que a Sara vai lançar agora em setembro a sua primeira história contemporânea, que vai fazer parte de uma antologia. E eu queria entender mais como está sendo esse processo, Sara, e se você tem intenção de lançar outros livros nesse mesmo gênero. E você também, Scarlett, se você também pretende lançar romances contemporâneos. I wrote a contemporary. Sim, eu escrevi uma história curta chamada de Naughty Brief com Sophie Jordan, Tasty Grattan e Louise Edwards. Eu escrevi em abril, quando eu estava na quarentena, e eu não podia focar em outras coisas históricas que eu tinha que fazer. Aí eu tive essa ideia de escrever um duque sexy que vivia ali nos Estados Unidos, no mundo moderno, que não tinha uma pandemia.
Então, com muitos problemas que a gente tem em 2020, eu mencionei lá. E sim, eu escrevi por acidente, foi divertido, foi aterrorizador por lançá-lo no mundo, porque eu nunca tinha escrito nada assim antes. E as pessoas foram bem bondosas comigo, eu espero que funcione bem para os leitores. E com certeza eu escreveria novamente sobre esse gênero, mas esse eu só fiz por diversão. E quando você é uma autora, a gente escreve por diversão também. Então, o próximo passo é entregar para os leitores. Foi uma coisa divertida que eu fiz, mas nunca diga nunca, é o meu lema. Então, eu nunca escrevi nenhuma história contemporânea ainda. Bom, então eu coloco muita coisa Love to write a contemporary nos book. meus romances, mas eu gostaria de escrever um livro contemporâneo. Eu acho que é bem refrescante, porque a gente fica focado só na parte histórica, que eu amo escrever sobre isso. E eu posso ver também, pelo que a Sarah disse, que é muito bom, assim, ganhar assim, um refresco nesse mundo de Covid que a gente está, fugir disso tudo, e a gente está trabalhando assim no mercado, no mundo cheio de pressão, que tudo é difícil, eu acho que seria bom. Mas eu não tenho nenhum plano imediato, assim, de pronto. Entendi. E a Rafaela, outra leitora que está nos acompanhando, fez uma pergunta muito interessante. Ela queria que vocês explicassem como funciona o processo de escrita de vocês, sobre a rotina e também as pesquisas que vocês fazem para escrever os seus romances de época. I'm very bad about having a routine. Bom, eu não tenho uma rotina, assim, eu sou muito ruim com isso. Eu deito no meu sofá, escrevo por 1 hora, depois me Email and then go distraio, vejo meu e-mail, depois dou uma voltinha, depois escrevo por mais 1 hora. Eu não sou uma pessoa, assim, que é diligente, que fica toda manhã escrevendo até a noite. Eu faço pesquisas e é uma das coisas mais interessantes na parte da minha escrita é que eu leio biografias. people who sort of fit. Então, eu gosto de ter ideias de pessoas reais e pensar nos meus personagens que eu quero escrever. Eu não sei como dizer. Então, do Duque que eu escrevi algumas biografias, porque o personagem principal, Papi, a gente pega algumas coisinhas assim que vai roubar assim das biografias. Eu sei que na vida real a gente não pode roubar, mas para os livros a gente pode. Ok? Eu peguei um pedacinho daqui de uma biografia do Pinball, então foi isso, o mais próximo que eu cheguei. I am the same way. I don't have a process that is. Então, eu não tenho um processo também, nem um processo que ninguém deve seguir, ninguém deve escrever do jeito que eu faço. Mas eu levo cerca de 5 meses pensando no meu livro antes de iniciá-lo. E depois The fact that that's just how it is. eu concordo com esse fato, porque se eu começar muito cedo, aí eu jogo fora o trabalho que eu fiz, antes de descobrir o que eu estava fazendo. Como a Scarlett, eu faço muita pesquisa. Os meus livros, por exemplo, eu gosto de escrever sobre locais, eu gosto de, por exemplo, essa série que a Paula falou, no Cassino, eu gosto de utilizar locais históricos, então eu gosto de olhar para mapas antigos que está na história. Então, tudo isso vem funcionando bem. E outro tipo de ponto de arquitetura também, de decoração, eu falo, que aconteceu em certa época da história. Para mim, isso tem muito a ver. Como você cria o local para o personagem no seu Anytime there's a new livro. room. Então, sempre eu faço isso. Sempre tem uma sala nova e você vai imaginar, com certeza, como ele é, com os detalhes. And it's because I've spent a lot of time. Porque vai ter muitas coisas legais. And then, yeah, as Viajo Scarlett said, bastante then e fico olhando as coisas legais. Então, aí você coloca tudo no livro depois dessa pesquisa. E, Sara, uma pergunta que estão fazendo muito aqui, muitas vezes, repetidas vezes, é que querem saber se o livro do
de a série dos Números do Amor vai rolar ou não. Estamos ansiosos. Oh, no. Ah, não. Oh, you all want it. Eu You want sei. Vocês querem isso muito. E a resposta é não. I mean, Então, ele maybe. não vai ganhar um livro, talvez algum dia, em alguma época no futuro. Então, ele é tão legal, pessoal. Então, a Sarah McLean nunca foi tão legal igual ele. Então, eu posso dizer que ele é um cara decente, legal, ele Very decent and casou alguém muito decente e bacana, e eles têm um casamento muito feliz, com muitos dias felizes também. Então, eu gosto de punir os meus mean. heróis. Eu sei que isso é bem malvado da minha parte, né? Desculpem. Como autoras, né, os livros de vocês já foram publicados em tantos países, tantas pessoas lendo, já figuraram listas de mais vendidos. Quando vocês pensam na carreira de vocês, o que mais vocês gostariam de conquistar? Qual o sonho que vocês não veem a hora de se tornar realidade? Wow. So Scarlett's going to sell a movie. Uau! Vamos lá, Scarlett. E para escrever para o cinema em 2021? Não, eu gosto de escrever para mídia também, eu gostaria de fazer mais disso. Eu gostaria de escrever um livro contemporâneo. Eu não sei. Eu amo escrever e eu adoro escrever. Sempre que eu escrevo algo como um trabalho, então eu já vivo de um sonho. Eu sinto da mesma forma, eu me sinto abençoada, que é essa a vida que eu tenho. E eu tenho muitas ideias, assim, o tempo todo. Eu tenho mais ideias do que tempo que eu tenho para escrever livros. Então, eu acho que é Just more algo ideas. que muitos escritores têm esse problema, assim, mais ideias do que tempo para escrevê-las. Então, espero que eu continue escrevendo nesse universo McLean por muito Another contemporary. tempo, como eu disse. Eu posso escrever outro livro contemporâneo. Então, Bridget está vindo para Netflix, então, seria ótimo se alguém fizesse um filme dos meus livros. Talvez eu possa escrever para isso. You should do your own. Isso mesmo. Vamos fechar um acordo aí, um contrato. Então, fala para o seu pessoal, ligar para o meu pessoal e quem sabe a gente faz algo assim. Estou muito empolgada com tudo isso. Então, o meu livro está chegando no Brasil na mesma época, no mesmo ano? Eu achei muito importante vocês falarem sobre os Bridgertons, porque aqui no Brasil os fãs estão muito ansiosos para a adaptação, que agora sai dia 25. E eu queria saber de vocês se vocês acham que o fato do elenco escolhido ter tanta representatividade e diversidade pode abrir as portas para que os romances de época escritos também tragam essa mesma representatividade. Porque quando a gente fala sobre livros, é muito importante quem está lendo se ver. E eu sinto que agora com os Bridgertons, a gente vai ver cada vez mais romances de época protagonizados por pessoas de todas as cores, de todos os estilos, de todas as vivências. Então, vocês acham que isso vai mudar dentro dos livros e pretendem escrever livros protagonizados por personagens diversos? Yes. Sim. Eu acho que já está mudando. Eu espero que ele estaria cada vez mais presente. É isso que eu espero. Com mais atenção a esse ponto nos romances. Eu penso Vanessa Riley, que escreve romances históricos com personagens negros, K.G. Toro.
Então, tem muitas pessoas que escrevem sobre essa parte histórica diferente, diversa. Eu estou muito empolgada porque tem muito por vir. Então, tem uma série que vem no ano que vem de Hal McQueen, que é uma heroína dominicana em Paris, no século XVIII, e tem muito mais acontecendo. E esse livro vai ajudar. Eu concordo 100%, não podia ter dito melhor, tem muita coisa acontecendo. É um momento que as pessoas entendem, as editoras estão recebendo essa mensagem, os escritores já recebem essa mensagem já há algum tempo. Por exemplo, se são homossexuais, negros, LGBT, QI+. Então, tem muito gênero para escrever. E agora os autores já têm mais liberdade para se expressarem, para mostrar o mundo que a gente vive e falar do mundo que os personagens viveram. Eu acho que isso é ótimo, isso é maravilhoso estar acontecendo. Sim, nós ficamos muito felizes também. É que eu acho que o mercado de vocês, literário aí, ele tem mais representatividade dentro dos romances de época. Aqui no Brasil, infelizmente, isso não é tão comum. As editoras estão mudando agora. Para vocês terem uma ideia, a gente vai ter a primeira história protagonizada por personagens negros sendo lançado no Brasil, ainda ano que vem. Então, por uma autora internacional, né? Então é muito importante a gente ver que o mercado está mudando e nós, como fãs, ficamos felizes, né? E muitas pessoas estão perguntando exatamente sobre isso aqui no chat. Como é para vocês trazer essa representatividade atual, principalmente do feminismo? A gente já falou um pouco sobre isso, mas talvez as pessoas estão chegando depois e estão curiosos. Como é escrever histórias com protagonistas femininas e feministas dentro dos romances de época? I'm sorry, I didn't hear the last part of the question. Eu não ouvi a última parte da pergunta. Muitas Você conseguiu pessoas... entender? Eu vou repetir, então, para ficar... Muitas pessoas no chat estão perguntando como vocês se sentem escrevendo histórias protagonizadas por personagens feministas dentro dos romances de época. A gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu acho que tem gente nova chegando agora e querendo saber mais. Sure. So, like, women-centered stories. Então, por exemplo, as histórias centradas em mulheres. Eu não consigo escrever uma história que não tenha a mulher no centro de tudo. Por isso que eu gravitei na minha vida, assim, dessa forma. Uma das coisas que as mulheres sempre entregam, que é o Felizes para Sempre, e para mulheres, ou seja lá quem for o personagem, mas nesse caso, para mulheres. E frequentemente as mulheres ficam na página ali das escritas literárias, que elas vivem lá ou morrem, mas não são tão representativas. Então, eu coloco as mulheres no centro das histórias, que são heroínas, que são aventureiras, poderosas, exploradoras, em casa e fora de casa, e que são donas de si, do seu corpo, prazer, alegria. Eu acho que quando você fala sobre um gênero que se trata sobre heroínas, faz sentido que você escreva assim, histórias centradas em mulheres, que elas têm alegria no final. Beautiful way of saying it. And eu acho que isso é uma forma linda de dizê-lo. Então, para gente que escreve romances, outro aspecto disso é muito bom estar na cabeça assim de um personagem feminino e entender toda a complexidade que ela tem, dar espaço para seus medos, alegrias, talvez alguns desejos, aventuras, e pegar essa figura e não tê-la assim, que ela não morra no final. Então, estar bem próximo, assim, dentro da cabeça delas,
e pensar, é difícil achar outro gênero que foque, assim, woman who wants nessa things figura and de goes ter essa after them. experiência, de ser uma mulher que quer as coisas, vai atrás dessas coisas e que encontra obstáculos ao longo do caminho. It's lovely, and like Sarah, É I can't ótimo. imagine really writing books that didn't have that focus on Então, creating escrever um livro que não tem esse foco allowed to love and have pleasure. de mostrar as mulheres como seres humanos, eu acho que é ruim. Temos que dar para as mulheres o que elas merecem. Sim, com certeza. E eu tenho as pessoas também, para quem está acompanhando aqui Então, vocês e talvez não conheça o trabalho de vocês, como vocês definem a escrita? O que vocês mais valorizam nos livros de vocês? Para que as pessoas saibam assim, sempre que abrir um livro da Scarlett ou da Sarah, eu vou encontrar isso. O que não pode faltar? My answer to that is always the Então, minha same. resposta para isso é sempre a mesma. Então sempre a heroína salva o herói no final, na minha história. É assim que vai. Então, geralmente, o herói que precisa ser resgatado pelas heroínas. Então, sempre tem uma heroína forte, capaz e bem durona. Bom, compartilho, assim, essa ideia de Because I like to take heroínas duronas. Então, eu tiro alguns elementos que a gente vê nos romances dos anos 80, que fala das heroínas. Eu tiro algumas das características padrão. Então, eu as torno mais reais. No livro da Scarlett, você pode ver alguma coisa mais sombria, gótica, sexy, com muitas heroínas, duronas, divertidas. Sempre tem muita diversão. Tem mais uma pergunta do chat aqui que eu achei muito incrível. A Rúbia Santos perguntou: para vocês, onde vocês se inspiram ou como para escolher os nomes dos protagonistas? Como vocês escolhem os nomes dos personagens dos seus livros? I used to live in England, and Bom, eu morava na Inglaterra e lá na Inglaterra eu sempre ficava passeando, olhando ali o nome das ruas e lá tem nomes assim, por exemplo, Cornwall, I steal them. nome de cidades, eu roubava da cidade, eu sempre pego o máximo, roubo o máximo possível da vida Note app on my phone real. Eu tenho uma anotação só com to either nome steal de ruas e eu utilizo assim, ao menos para o último nome, sobrenome dos meus personagens, eu uso o nome de ruas. Eu tenho a mesma resposta, sério. Eu olho aqui no mapa de Londres. This isn't a good answer. Like maybe Bom, we need to. quem sabe esse seja um ingrediente. Talvez a gente tenha que ser mais criativo. Aqui eu tenho um mapa de Londres e eu pego vários locais daqui. E na faculdade eu estudei em Massachusetts e todos os prédios do campus tinham nomes ingleses. Então, muitos dos títulos, por exemplo, nome de famílias que vem lá do mapa, e os títulos que eu escrevo são geralmente nome dos prédios que a gente tem lá no campus. Eu vou roubar isso também, vou visitar, vou roubar da minha faculdade, não da sua, ok? Sim, de qualquer faculdade. Confesso que eu também vou pegar essa história emprestada. Exactly. E eu também queria saber de vocês em qual livro vocês estão trabalhando agora. No Brasil, a Sarah, o último lançamento foi A Noiva do Bastardo, que é uma série nova, né, que está começando por aqui.
Da Scarlett, a gente só teve o primeiro livro da série, mas a editora já prometeu que vai lançar os outros 2 logo, logo, então vamos aguardar. Mas no que vocês estão trabalhando no momento? O que vocês estão escrevendo? Quais são as novidades que estão por vir? Well, I'm currently writing. Bom, estou escrevendo atualmente a minha próxima série. O primeiro livro foi lançado nos Estados Unidos, que é a Sociedade das Sirenes. Então, é The Rakas. Estou trabalhando no segundo livro dessa série. O título ainda está no ar. Talvez seja The Portrait of the Duchess. Talvez alguma coisa feminista, orientada para justiças, lutando pelos seus direitos na Inglaterra, e estão bem malucas com tudo isso, revoltadas. Eu também estou revoltado com esses pontos, então vai ser nessa linha. So, I don't know where we are in the series. Bom, eu não sei onde estamos nessa série. Esse daqui é o último livro da série Bastardos e está chegando em Portugal. E eu estou escrevendo um novo livro chamado de House Paul. É uma garota victoriana que participa de uma gangue de mulheres duronas, e os leitores brasileiros ficam tristes que eu digo que eles não vão ter o livro Benedict, mas com o novo, a primeira heroína é Talbot, a irmã do Talbot, que ficou solteira no final da série. No mundo do McQueen, qualquer um pode receber o seu felizes para sempre no final. Porque eu vou conectando as histórias. Eu estou bem empolgada porque esse livro vai ser lançado no próximo verão aqui e em breve no Brasil. É muito difícil para vocês conectarem todas as histórias assim? Você apontou isso agora, Sara, e eu fico pensando, né, os livros se conversam, os personagens, os casais vão aparecendo nos outros livros. É muito difícil. Como vocês lembram de tudo? Well, sometimes I make mistakes. Então, às vezes eu cometo erros porque o nome muda de um livro para o outro. Aí a pessoa me pergunta, será que é essa mesma pessoa que estava lá no outro livro, 3 livros atrás? Às vezes tem erros, eu confesso, mas em grande parte eu dou uma coladinha, assim, porque o meu mundo vai expandindo. Então, se eu preciso de um alfaiate ali, uma modista, no livro 15, ela é a mesma do livro 1. Ela nunca vai se aposentar, ela fica comigo já há 15 anos e vai ficar mais 50. Se eu tenho um cassino, eu sei onde os meus personagens vão para jogar. Ou se eu precisar de um ringue de boxing, eu sei onde eles vão lutar. Isso é muito engraçado, divertido. Mas quando você faz isso em 2 séries, 3 séries, e os personagens vão passando, contando histórias que são conectadas com outros personagens, é difícil escrever algo que seja completamente fora desse mundo, porque você pensa, como que eu posso inventar uma nova taverna? Então, a minha história contemporânea, que saiu em setembro, tinha uma taverna, um pub na história, e é o Pub Fun, que já foi utilizado anteriormente. Não é tão difícil manter tudo na minha cabeça, porque eu conheço essas pessoas, são meus amigos. Bom, alguns são meio maluquinhos. A sua série nova, Scarlett, tem relação com a série anterior? Ou você vai começar do zero? My new series is not. A minha nova série não está relacionada à última, porque aconteceu há 15 anos no futuro. Mas é uma ótima ideia. Talvez eu possa pegar a costureira lá do meu livro. Eu não sei, por que não?
Pode ser a filha, a neta dela também. Mas eu gosto de expandir, assim, para o mundo do Secrets of Charlotte. Então, estou trabalhando em histórias curtas dessa série Actually, like literally the que one se encaixa, assim, uma que eu escrevi é sobre a costureira mesmo, e a costureira é bem importante. Eu gosto de explorar esse universo e manter as conexões acontecendo. E, e são personagens pequenos que têm momentos no livro e eu penso, on in her head a eu little acho que eu bit. quero saber o que está passando na cabeça dela um pouco mais. Eu Her own concordo. universe. É muito bom se manter no seu universo e ficar, assim, obcecada pelos seus personagens. E é muito divertido para os leitores também. Eu gosto de ler, assim, os Circle Romances e a Taverna é a mesma da série anterior. Isso me conecta, eu me sinto conectado. Eu acho que é muito bom para todos nós. Sim, sim. E eu tenho uma última pergunta do chat aqui, que eu acho que representa muito todos nós, fãs brasileiros. Vocês já pensaram em incluir personagens, sejam nobres ou não, de outras cortes, como a corte portuguesa, a espanhola, talvez trazer um pezinho para o Brasil, quem sabe, nas suas histórias? I would love to do that. Eu adoraria Go ahead. No, isso. you go. Desculpe, pode continuar, Sarah. Ah, não, vai você, Scarlett. Sim, essa é a minha resposta. Eu adoraria fazer isso. Eu tenho muito interesse Colonialism. nisso, porque a gente fala do colonialismo na Inglaterra, tinha muitas Interacting was an age of culturas globalism. diferentes interagindo assim na globalização, que é a nossa época de agora. Interesting how these cultures Então, é extraordinário, interessante como essas culturas criaram essa ponte entre elas nas sociedades. Tem também partes sombrias, é claro, nisso. Para mim, seria interessante como trazer isso para dentro das minhas histórias e ser bem honesta com esse momento histórico, todos os conflitos que as pessoas tinham e se explicavam para os outros, mas é, assim, delicioso. É uma carninha gostosa para uma autora mastigar. Eu penso mesmo. Então, quando Scarlett e eu estamos escrevendo, a gente tem muitas encruzilhadas, muitas coisas que passam por aquelas épocas, muitos lugares para visitar, Business viajar, and culture, and so na parte de negócios, cultura. Parece que sempre que você escreve um for you not to livro, parece ser bobo não incluir pessoas de outras culturas. Por exemplo, se você escreve sobre a Londres, então tem muitas pessoas e tem muita história aqui. Mas quando a pergunta chegou, eu pensei, eu nunca escrevi nada sobre América do Sul, nada mesmo. Da parte brasileira, o Brasil é como se fosse um continente, está faltando nos meus livros. Sim, eu acho, sim, fiquem ligados, eu estou escrevendo um livro agora, Brasil. Então, vou lá para a biblioteca agorinha. Por favor, nós íamos amar. E antes da gente terminar, porque o nosso tempo está acabando, eu queria que vocês falassem se vocês pensam em vir para o Brasil, talvez quando, né, nós estamos passando por um momento difícil com o Covid, mas quando tudo isso passar, se vocês têm interesse em vir aqui, participar de uma feira literária, com muita gente na fila querendo autógrafos. Well, I had been planning to come this Bom, year. eu queria ir este ano What para o happened? Brasil, mas olha o que aconteceu. Então, talvez eu não trouxe boa sorte. Bom, mas com certeza eu vou para o Brasil, ok? Pode esperar. Eu sempre quis ir para o Brasil minha vida toda, mesmo tendo ou não um livro. Agora eu tenho um livro, agora eu quero ir mais ainda. Sim. Eu espero que no futuro a gente vai se encontrar. Então,
fora dessa pandemia global, quando ela acabar, vai ser ótimo viajar, interagir em pessoa mesmo. Bom, eu quero agradecer pelo nosso bate-papo, foi incrível poder conversar com vocês, eu fico muito honrada. Eu tenho um blog literário, vai fazer 10 anos, e eu falo dos romances de época no Brasil desde quando eles só eram lançados aqui em formato de banca e eram muito pouco conhecidos, então eu fico bem, bem feliz mesmo. O trabalho de vocês é inspirador, já indiquei várias vezes para os meus leitores e vou continuar indicando muito. Então, obrigado por trazerem histórias que aquecem os nossos corações, mas também nos fazem aprender, nos fazem ensinar e inspiram também mais leitores a escreverem livros, como eu, que depois de ler tantos, consegui escrever meus próprios romances de época. Então, muito obrigado. E esse é espaço agora é de vocês, se vocês quiserem deixar um recado para quem está assistindo, para os fãs brasileiros, por favor. Então, to you for hosting us. Então, pessoal, muito obrigada por me receber. Eu estou muito grata por todos no Brasil por lerem meu trabalho. Eu sinto que sempre que eu posto no Instagram, o Brasil aparece lá. Eu estou triste por não estar aí com vocês pessoalmente, para abraçar todos vocês e olhar os seus rostinhos, mas foi ótimo fazer esse pedacinho aqui. Estou muito grata a vocês por lerem meus livros. Obrigada, sem vocês, os livros são nada. Então, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui e que a minha série vai chegar no Brasil. É um sonho se realizando para mim. E estamos passando um tempo bem difícil agora. Eu acho que os romances históricos são bem confortantes. Quando as coisas não são confortantes no mundo, espero que vocês estejam lendo-as e espero que os nossos livros tragam alegria para vocês. Então, muito, muito obrigada. Foi ótimo esse painel, foi bem divertido, adorei. Mais uma vez, muito obrigado, Sara, Scarlett, admiro demais o trabalho de vocês. E para quem está assistindo, a Bienal Virtual de São Paulo não acabou, nós vamos ter muitos painéis hoje e também até o último dia. Então, entra no site da Bienal Virtual para vocês saberem mais, para vocês acompanharem autores internacionais, autores nacionais, batendo um papo super importante sobre livros. Muito obrigada a quem assistiu, a quem mandou as suas perguntas, nós acompanhamos tudo aqui e é isso. Eu acho que nós vamos acabar por aqui, o nosso tempo já está estourando. Então, muito obrigada mesmo.